Estamos numa série sobre Gálatas, alguns assuntos que para alguns é simples, para outros é um pouco mais pesado. E nessa manhã eu vou estar desenvolvendo um texto que a ideia central é a justificação pela fé, né? É um dos pontos, um dos pilares da fé protestante, é um dos 5 solas da reforma protestante e infelizmente é pouco entendido, é pouco difundido, às vezes é até distorcido, até em meio protestante hoje. A gente tem vários segmentos que já pregam que a justificação não é somente pela fé. Assim como Paulo enfrentou isso aqui, uma oposição até de dentro, vamos dizer assim, da própria igreja da época, nós vamos, até hoje, isso é uma mensagem muito autêntica, porque a igreja de hoje também enfrenta isso. E o texto se encontra em Gálatas, capítulo 2. Nós vamos estar desenvolvendo do verso 16 em diante. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Mas se procurando ser justificados em Cristo, nós mesmos também fomos encontrados pecadores, seria por acaso Cristo ministro do pecado? De modo nenhum. Ora, se reconstruo aquilo que destruí, demonstro que sou transgressor, pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Assim, não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Aqui, só para a gente entender o que está sendo falado, o contexto está um pouco antes. Havia o problema dos judaizantes, isso já foi bem difundido. O pessoal que não está acompanhando a série é só ver as outras mensagens, está muito bem explicado. A gente tinha um problema dos judaizantes, porém aqui o problema se agravou, porque Pedro se sentiu constrangido pelos judaizantes, e quando ele estava ali comungando, comendo com os gentios, ele acaba se afastando quando os judaizantes chegam. Então Paulo começa a rebater, a corrigir Pedro publicamente. E isso aqui faz parte ainda do discurso de Paulo, quando ele está corrigindo Pedro. Aqui ele usa um argumento teológico profundo e começa a desenvolver a justificação somente pela fé. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Os judaizantes, eles influenciaram a Pedro. E quando Pedro se levanta ali, ele acaba levando também Barnabé junto. Ele acaba influenciando uma atitude de Pedro ali, num simples levantar, num simples se separar dos gentios que estavam comendo, um simples ato dele, ele estava compactuando com tudo aquilo que os judaizantes estavam pregando. Que nada mais é que o quê? Cristo não é suficiente. Cristo não basta. E essa tem sido uma mensagem muito atual nos dias de hoje. Então, por quê? Eles queriam colocar a guarda do sábado, eles queriam colocar as leis dietéticas, e eles queriam colocar a circuncisão. E quando Pedro se afasta ali, ele está compactuando com tudo isso. Por isso que Paulo começa com tanta veemência a defender a justificação somente pela fé.
Por que Paulo afirma dessa forma? Ninguém pode ser justificado por obra da lei ou por qualquer ação que você faça. O problema não está na sua ação, na minha ação. O problema está no que procede do nosso coração. Então é impossível. Às vezes até uma esmola que eu dou é algo bom, mas aquilo ali, quando gera alguma vanglória no meu coração, quando gera algum orgulho, eu já pequei. Então é por isso que ele começa a entender, e ninguém melhor do que Paulo para explicar isso. O cara com 20 anos é o que equivale como se ele tivesse 2 PhD nos dias de hoje, com 20 anos. O que você falar de lei, Paulo conhecia. E é ele quem está desenvolvendo isso aqui, ninguém melhor do que ele, ninguém com mais propriedade do que ele para estar desenvolvendo esse tipo de argumento. Por isso que Pedro baixa a bola. Eu creio que depois possa até ter agradecido por ter alguém com esse conhecimento do lado para estar segurando a rédea. Mas procurando ser justificados, verso 17, em Cristo fomos achados pecadores. Paulo, Barnabé e Pedro. Todos eles comiam com os gentios, todos eles comungavam com os gentios. Cristo já havia pregado, o que Paulo estava pregando, o que Paulo estava ensinando é o que Cristo ensinou. Paulo não fala nada diferente de Cristo. Se você achar que Paulo está contradizendo Cristo, o problema está na tua cabeça e na minha cabeça. Nós não temos iluminação suficiente para fazer o link. O que Paulo está pregando, Cristo já havia pregado, que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. O que você comer vai sair para o lugar escuso. Isso aqui foi sacrificado a ídolo, o gentil professava uma fé diferente. O que você comer não vai te contaminar. Agora, o que procede do seu coração, isso sim, isso contamina. O que você põe para fora, isso contamina. Então, se eles entenderam, cumpriam a lei, Paulo era um doutor da lei, cumpria a lei, entendeu que não alcançou justificação através da lei, procurou Cristo para obter a justificação pela fé, agora também é encontrado em pecado, e o que ele pregava era o que Cristo pregava, então Cristo pregou errado? Cristo é ministro do pecado? De forma alguma. De forma alguma. E Paulo aqui ele rebate com uma negativa de jeito nenhum. A maior negativa grega que você tinha, o maior termo grego de negativa que poderia usar é o que Paulo usa aqui nesse termo. De jeito nenhum, Cristo não é ministro do pecado. Verso 18. Você vê, se reconstruo aquilo que destruí, demonstro que sou transgressor. Aqui uma resposta a Pedro. Eu creio que no entendimento de Paulo, Pedro, com a atitude dele, ele estava reconstruindo o muro que havia entre judeu e gentio. Na realidade, tinha que criar um link para que os dois andassem juntos e o nome de Cristo fosse glorificado. E com a atitude de Pedro, ele estava novamente criando um muro. E quando Paulo usa aqui o destruir no grego, é demolir um edifício. O termo destruir. Então ele estava entendendo que Pedro estava o quê? Estava construindo um muro. Que por muitas das vezes, com muita dificuldade, ele fazendo de tudo para com todos, ele estava conseguindo derrubar esse muro. O velho sistema da salvação pelo legalismo. O que está sendo construído aqui é isso aqui. Cristo não é suficiente, nós vamos construir o velho sistema da salvação pelo legalismo. E esse legalismo, quando você vai estudar a fundo, colegas mais à frente vão desenvolver, você vai ver que nada mais é uma interpretação equivocada da lei. Porque a interpretação correta da lei, ela leva a Cristo, ela leva à justificação pela fé. Então, às vezes, nós falamos de lei com um conhecimento muito raso, sem aprofundar naquilo que nós estamos falando, sem distinguir o que é lei dietética, o que é lei moral, o que é lei cerimonial, e saímos falando que está tudo abolido, acaba virando uma anarquia. Nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. Nós temos que ter cuidado com o que nós repetimos. Você vê aqui, parecia que era um cisco.
Olha o estardalhaço que Paulo faz por causa disso aqui. Por causa de uma conduta de Pedro. Evangelho é coisa séria. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós... Às vezes uma atitude nossa aqui pode parecer nada. Lá na frente vai dar um rombo enorme. Vai dar brecha para muita coisa. Então nós temos que ter cuidado e responsabilidade com as nossas atitudes e com aquilo que nós falamos. E ter entendimento profundo, ó, fulano está falando isso, ciclano está falando aquilo, eu vou ver o que a Bíblia diz, quem falou isso antes de mim. Não é assim a gente sair, não sei quem falou, pega um vídeo lá de 2 minutos e sai repetindo o que o outro falou, e às vezes o cara já falou errado e eu desdobro aquilo mais ainda. Eu torno aquilo 2 vezes mais errado que o camarada que me passou. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que ter zelo. Quando a gente vai ensinar, quando a gente vai transmitir algum ensinamento, porque o que eu tenho para passar é só o que está aqui. A gente não tem que inventar nada. Paulo não estava inventando nada, ele estava transmitindo aquilo que ele recebeu de Cristo. Verso 19: pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Nós estamos unidos a Cristo na morte dele. Nós estamos crucificados com Cristo. O velho homem morreu. Para você alcançar essa justificação aqui, que Paulo está falando, nós temos que estar unidos com Cristo. Tanto na morte, quanto na ressurreição. Nós estamos crucificados com Ele, eu e você. Nós realmente fomos crucificados com Cristo. Isso aqui que Paulo falou, nós podemos bradar nessa manhã? Nós estamos crucificados com Cristo, eu e você? Ficou uma pergunta aí para você começar aí. Será que nós realmente fomos crucificados com Cristo? O próprio Paulo, que era doutor da lei, que era versado em toda a lei, ele morreu para a lei. Ele não conseguiu cumprir a lei. Às vezes eu vejo as pessoas falando, não, a lei foi abolida, agora é amar o próximo como a ti mesmo e Deus sobre todas as coisas. Fantástico, você consegue cumprir isso? Eu consigo cumprir isso? O cara acha que... Porque na realidade, isso que Jesus fez, sintetiza toda a lei, está tudo ali. Está tudo ali. Aí a gente fala como se fosse algo assim, agora ficou fácil. Não, isso aí agora resumiu. É amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Quantas vezes eu passo por cima do próximo e não consigo nem identificar? Quando eu estou em casa que eu tenho discernimento. Puxa vida, eu podia ter feito isso. Puxa vida, eu podia ter feito aquilo. Quantas vezes eu levo uma vida que está longe de glorificar a Deus? Será que eu estou realmente crucificado com Cristo? Será que você está realmente crucificado com Cristo? Será que isso que a gente tem, a gente acha que a lei foi abolida e tal, e agora nós estamos na graça? Legal, mas o que é estar na graça? E isso aqui é bacana, porque quem falou foi Cristo. Quem falou foi Cristo. Paulo depois ele começa a desmembrar algumas coisas, como que eu tenho que tratar minha esposa, como que eu tenho que criar meus filhos, começa a desmembrar. Mas se eu realmente entendesse aqui o que Cristo falou e fizesse, eu não precisava nem de ler aquilo lá. Ele realmente tem alguns desdobramentos, destrincha isso, por causa da nossa incapacidade. Então ele entra em mais detalhes, ensinando a respeito dessas leis morais, que vão nos instruir como que nós vamos viver uma vida que glorifique a Deus. Verso 20: portanto não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele nos representou em sua morte e ressurreição. A cruz era para mim e para você. Cristo foi lá e nos representou, tanto na morte quanto na ressurreição. Ele assumiu a responsabilidade. O nosso velho homem está morto. O nosso ser tem a habitação de Cristo.
O meu ser e o teu ser têm a habitação de Cristo. Agora, será que nós temos dado espaço para as pessoas olhar para nós e enxergar esse Cristo que vive em nós? Como tem sido a nossa vida? As pessoas olham para nós e enxergam esse Cristo vive em você, Cristo vive em mim. Se é que nós fomos justificados. Cristo vive em você e vive em mim. As pessoas, quando olham para mim, elas conseguem ver, ainda que de forma meio embaçada, uma porção de Cristo. As pessoas têm conseguido, no seu ambiente de trabalho, as pessoas têm conseguido olhar para você e falar, pô, esse cara tem alguma coisa diferente. Ele age diferente. Porque não tem como Cristo viver em mim, as pessoas não enxergarem. Isso é muito profundo. Como que Cristo vive em nós, mas ninguém enxerga. Fica também essa meditação para nós. O nosso velho homem está morto, como já foi falado aqui. Não dá para ficar... o velho Adão voltou. Não voltou, ele morreu. O pastor Paulo Vale, que abriu a série, ele explanou isso de forma esplêndida. Às vezes nós usamos isso como jargão, né? A gente escorrega e o velho homem voltou. Não pode, ele está morto. Como é que ele volta? Não tem como. O único que tem poder de ressuscitar é Cristo. Ele não vai ficar ressuscitando o velho homem. Não tem como. E a habitação dele em nós nos capacita. A habitação dele em nós tem que nos transformar. Romanos 8, verso 9 e 10, fala que nós não estamos mais sob o domínio da carne. Por quê? Porque nós somos nascidos de novo. Ainda é carne? É, mas ela não pode ser predominante o tempo todo. Não tem como. Temos que viver pelo domínio de quem? Hoje do Espírito. Verso 21. Assim não cancelo a graça de Deus, pois se a justificação vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Isso aqui já precisava nem de... Foi uma explicação, uma expressão enfática da resolução de Paulo em defender a graça pela qual até ele foi chamado. Paulo foi chamado por essa graça irresistível, essa graça maravilhosa. Não foi por meio de lei, não foi... Se tem alguém que poderia ser salvo pela lei, creio que ninguém é melhor do que Paulo. E o que Pedro suscitou lá no início era esse problema todo. E às vezes nós falamos uma besteirinha aqui, outra ali, tomamos uma atitude aqui, outra ali, e achamos que não vai dar em nada. Sabe o que Paulo estava enxergando aqui? Você imagina hoje, você pregando a justificação pela fé, se ele não rebate isso aqui lá, se isso prolifera, você imagina hoje, você pregando a justificação pela fé, chegando para o cara e falar, irmão, agora você vai no hospital, aí é um jeito de circuncidar, porque senão não bastou. Você entendeu, você enxergou, você está justificado, mas isso aí ainda não é suficiente. Está faltando algumas coisinhas. E tem mais aqui, ó, tem uma lista aqui, você não pode comer mais isso, isso e isso. E esses dias aqui, essas festas aqui, você tem que guardar. É a falência do evangelho. É a falência do cristianismo. O que Paulo estava defendendo aqui era isso. Por isso que ele defende com tanta veemência. Às vezes a gente olha, passa pelo texto, acha que é uma bobeirinha. Não. Por isso que ele defende dessa forma. Que a justificação é somente pela fé. E o que é justificação? Como que é feito essa justificação? Que muitos já devem ter aprendido em escola dominical, né? É algo bem básico, mas eu vou tentar estar desenvolvendo isso aqui um pouco e trazer algumas aplicações para os nossos dias. A nossa justificação é por imputação, não por infusão. Alguns segmentos creem que a justificação é por infusão, porque quando é ministrado o batismo você foi justificado. Não, a nossa justificação é por imputação. Então o que é isso? Cristo imputou a justiça dele em nós
E as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados foi imputado em Cristo. Foi feita essa troca. O homem não pode conquistá-la, nem recebê-la. Ou melhor, o homem não pode conquistá-la, somente recebê-la como dádiva. A justificação ela não pode ser conquistada. Nada que você faça vai te levar a ser justificado. Nada. Nada. Ela é uma dádiva. E como que você recebe essa dádiva? Estendendo as mãos. E o que é as mãos aqui? É a fé. E o que é a fé? Também é uma dádiva. Ela não vem de nenhum de nós. É dom de Deus. Então não tem nada que eu possa fazer para ser justificado. Primeiro eu tenho que ser regenerado. Aí você vai lá para João capítulo 3, você vai ver o discurso de Nicodemos com Jesus. Primeiro eu tenho que ser regenerado, eu tenho que ser gerado de novo. A partir do momento que eu fui gerado de novo, eu recebo a fé como dádiva. E recebendo a fé como dádiva, eu consigo alcançar essa justificação pela fé. De forma que você vê que o ciclo todinho, ele está em Cristo, ele está em Deus, ele não está em mim, não está em você. E quando eu falo isso, algumas pessoas se frustram. Você fica mais confortável se eu falar que você tem parte nisso. Olha a confiança que nós temos no Deus que nós servimos. Nós ficamos mais confortáveis em dizer que eu e você temos alguma parte nisso, nem que seja uma fatiazinha. Quando eu falo que está tudo em Cristo, que o seu perseverar é Cristo, que isso foi recebido de Deus, que isso foi pelo que Cristo fez na cruz, não pelo que você faz no dia a dia hoje, não pelas suas obras, não pela oferta que você dá, não pela indulgência que você pagou. Isso te choca. É um absurdo. Você confia mais em você do que no Deus que você serve, que enviou o Filho dele para ser moído, transpassado, humilhado, para nos dar essa justificação. O que você tem que fazer? Crer. E o crer também não está em você. Você vai ver em Romanos, lá no capítulo 8, é Ele quem predestina, é Ele quem chama, é Ele quem justifica, é Ele quem glorifica. Infelizmente, a mensagem é essa: não tem espaço de mérito para mim e para você. Não tem como eu negociar e mudar isso aqui. Não tem. Não tem nada. Para você entender, imagina que isso aqui fosse um tribunal. Deus, o justo do juiz, do lado de lá. Eu e você sentado no banco dos réus. Aí vamos falar, hoje, se você não está, você deveria estar já no estágio de santificação. Nós vamos chegar lá. Hoje, eu e você deveríamos estar no estágio de santificação. Então vamos dizer, do período que você foi regenerado até hoje, a tua vida tem que ter dado um up. Como cristão, de mentalidade, de ações, tudo. Hoje, você melhorou um pouco. Vamos tirar a graça de Deus, tira o sacrifício de Cristo. Hoje, você sentado aí, perante Deus no tribunal, você estaria justificado? Eu estaria justificado? Eu creio que eu seria o primeiro a ser fulminado aqui. Hoje, só o que você pensou aqui dentro, só o que você pensou aqui dentro, do período que você chegou até agora, já seria o suficiente para você perder a sua salvação. Sabe qual o nosso maior problema? Nosso maior problema é que as pessoas têm pregado isso em doses homeopáticas e esquecem de alguns pontos. Deus, ele ainda é santo. Os anjos não estão lá em cima a essa hora, louvando santo, 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 à toa. Aí nós queremos, não, o que Paulo falou não me interessa, o que o fulano falou não me interessa, eu fico com Cristo. Por que você não imita a vida ilibada de Cristo, enquanto aqui na terra? A Cristo andou com a prostituta, Cristo sentou com o leproso, Cristo andou com o cobrador de imposto, Cristo andou com os beberrões.
concordo, mas ninguém que se relacionou com Cristo continuou da mesma forma. Porque as pessoas hoje, nós entendemos isso, nos relacionamos com tudo quanto é tipo de gente, e elas continuam da mesma forma, sendo que Cristo mora em mim, Cristo mora em você. Qual é essa dificuldade de nós vivermos isso? Você tem o Espírito Santo de Deus que te auxilia. Hoje, nós temos o auxílio do Espírito Santo de Deus. Qual a nossa dificuldade? Cristo sentou com a prostituta. Se a prostituta sentar com a gente hoje, qual vai ser a atitude? Eu vou marcar um programa com ela ou vou falar para ela a mensagem do Evangelho, ela vai no peques mais? Quando nós nos relacionamos com pessoas que estão caídas, qual que é a sua postura, qual que é a minha postura? Quando eu me assento com o leproso, a pessoa que está lá cheia de problemas, cheia de mazela, qual a mensagem que eu transmito para ela? Ela consegue enxergar Cristo através da minha vida? Guardadas as devidas proporções? Será que ela consegue enxergar? Como que as pessoas têm te enxergado por onde você passa? O seu eu está tão aflorado que aparece só você, não tem espaço para Cristo? Será que o meu eu, o meu ego, está tão aflorado que as pessoas olham para mim e enxergam só o Hélito? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando você tem esse entendimento do que Cristo fez na cruz, que eu não tinha mérito nenhum, eu e você, sabe o que nós merecíamos? Aí a gente começa a achar, questionar isso aqui. Ah, não, mas aí Deus é injusto. Sabe o que você merecia, irmão? O inferno. Eu mereci o inferno. O que nós tínhamos era a ira de Deus sobre nós. Nós éramos filhos da ira de Deus, é o que nós merecíamos. Eu estava morto. Ele me chamou à vida. Me deu um banho de graça. Está moldando a minha vida. Não dá para eu entender isso aqui. A justificação, ela esbarra na santificação. Por mais que você queira que não. Está diretamente ligado. Porque como que eu vou ser justificado em Cristo? Eu vou entender esse amor maravilhoso, esse amor sacrificial. Eu estava perdido, eu não tinha condição nenhuma. Eu nem sei por que Ele me escolheu. Eu sou ruim demais. Você fala, ah, não, Ele salva todo mundo. Tem gente indo para o inferno, senão a Bíblia é mentirosa. Se você ver a conversa que Ele teve com Nicodemos, a paciência que Jesus teve com Nicodemos, de se revelar, e depois você vê uma transformação gradativa na vida de Nicodemos, você não vê com todos os fariseus. Com outros fariseus ele não fez esforço nenhum. Ah, é duro? Qual critério que ele usa? Não sei. Eu sei que eu sou grato demais porque ele me escolheu. Eu sei que eu sou grato demais porque essa graça maravilhosa me alcançou. E através disso, o que eu tenho que fazer? A minha resposta é gratidão. É gratidão. E eu tendo o Espírito Santo, entendendo que Cristo está em mim, eu não posso mais viver da mesma forma, você não pode mais viver da mesma forma. Não tem espaço para você ter casinho de adultério por aí, sentar aqui com a cara mais lavada e falar que está em Cristo. Não tem caso para você sair fazendo sexo sem compromisso de qualquer maneira e falar que está em Cristo. Não tem espaço para você consumir a sua pornografia de cada dia e chegar aqui e falar que está em Cristo. É impossível alguém ter encontro com Cristo, se relacionar com Cristo e viver da mesma forma ou piorar. É impossível. Qual a dificuldade que nós temos? Ele foi, não vou deixar vocês sozinhos, enviou o Espírito Santo para nos auxiliar. E Ele é a porta, não sou eu. Isso é a Bíblia quem diz, mais para frente você vai ver as obras da carne, as obras do Espírito, os frutos, como já foi falado aqui, é antítese. Ou você está em um, ou você está no outro. Não tem mais espaço. Aí como que nós vamos, o que está faltando para a gente pegar e começar a levar isso com mais seriedade? Entender isso aqui que foi feito na cruz.
Não dá para negociar, as cartas paulinas é moral. Se você ler, entender o que Jesus falou também direitinho, tem questões morais. Porque o meu discurso aqui tem que ser imoral para você aceitar ele. A minha moral também tem que ser transformada. Eu estou em Cristo. Você está em Cristo. E eu estou falando isso para você, o discurso está duro, mas eu me coloco nisso aí, porque a cada dia que eu leio e medito nisso aqui, e eu entendo isso aqui, eu me envergonho do cristianismo raso que eu tenho desenvolvido. Eu me envergonho da minha postura como esposo, como educador dos meus filhos. Nós temos aqui toda a instrução para nós melhorarmos, para nós servirmos melhor esse Deus que deu o Filho dele para morrer por nós. Quando você estava falido, eu estava falido, nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E ele deu o Filho dele ainda assim para morrer. É por esse tralho aí mesmo. É esse aí que eu vou pegar, vou dar um banho de graça e vou transformar. É esse aí que a sociedade vai olhar e vai falar assim, esse cara não tinha nada para dar certo, se era um bandido, um vagabundo, com menos de 20 anos vai morrer cheio de tiro na cara. É esse aí que a sociedade hoje olha e fica confundida. Evangelho é poder de Deus, não tem como mudar. Aleluia. É poder de Deus. E Cristo ainda transforma. Cristo ainda liberta. Não é porque você foi justificado, porque um dos maiores problemas para entender essa doutrina é que as pessoas que estão de fora olham para a minha vida e para a tua vida, que falamos que estamos salvos, não perdemos a salvação e não enxergam frutos. É porque antes a gente estava lá dentro da igreja, lá do não pode nada, lá não pode nada, lá a gente andava certinho. Aí aqui, quando nós começamos a mostrar a graça de Deus, que tem que ser por amor, que não adianta você fazer por legalismo, porque foi infligido ordem, aí sabe o que acontece? Se deixar, daqui a pouco eu entro tropeçando aqui, trocando as pernas aqui bêbado. Cadê o domínio próprio, irmão? Cadê o domínio próprio? Aí lá rolava no chão, chapava no espírito, aí a gente ri. Aí aqui vai rolar doidão, não adianta nada, mudou nada. Aqui agora rola doidão, de que encheu a cara, de uísque, de vodka, seja lá do que for. Ah não, não tem nada a ver. Tem, pô. Será que as pessoas que veem, eu e você, trocando as pernas, vai enxergar Cristo? Pô, aquele cara ali vai cheio de Deus, olha como é que Cristo reflete na vida dele. Exalando cachaça e trocando as pernas. Fantástico, cara. Eu tento entender, porque tem uma galera que ensina e prega isso. Eu tento enxergar onde que Deus é glorificado nesse tipo de conduta. Vai tomar alguma atitude, vai fazer alguma coisa, vai postar alguma coisa, toma como regra para a sua vida. Hoje, eu e você, vamos assumir esse compromisso, vamos fazer uma pirâmide. O quanto isso que eu vou fazer glorifica a Deus. Sentar no meu computador agora, estou sozinho aqui e tal, vou botar aquele filmezinho legal lá, privado. Quanto isso glorifica a Deus? Ah, vou pegar minha namorada agora, vou para um motelzinho, vou me esbaldar. Se você amasse ela mesmo, você não tinha problema nenhum com o casamento, você estava casado já. Aí você bota um monte de regra. Ama ela, mas bota um monte de regra. Não, primeiro eu vou terminar a faculdade, aí depois vou fazer não sei o que, pós-graduação, depois vou fazer mestrado, depois eu caso. Será que o pai dela me coloca no lugar do pai? Será que o pai está achando isso legal, bacana? Estou falando isso e eu só tenho filho homem. Porque pregar isso é fácil. Ah não, não tem nada a ver, é fácil. Pergunta o Tiago se ele vai querer isso para as filhas dele. Aí se eu amo ele como a mim mesmo, eu não vou ensinar isso para o meu filho. Eu vou ensinar que ele tem que respeitar a filha dele. Que antes dele assumir um compromisso sério, ele tem que arrumar um emprego. Que a vida digna que o Tiago dá para elas, ele tem que dar melhor. E a gente chegar aqui e falar que é tudo legal, tudo bacana, é fácil. Quero ver cortar na pele e viver. Porque o que eu falo aqui, irmão, não é demagogia, eu tento viver. É difícil, tropeço pra caramba? É, mas eu tento viver. Ah, não, o discurso é muito moralista. Pô, oferece a sua filha para todo mundo então, ó. Ué. Oferece a sua filha. Quando a tua filha for sair, quando ela tiver na idade 12, 13 aninhos, você, ô filho, lembrou da camisinha? Não, ó, leva duas, que vai que toma uma balinha de êxtase aí, o negócio esquenta. Já sabe como é que é rave, né? Faz com a tua filha.
Aí é que eu estou falando, por que tem esses desmembramentos aqui, Paulo ensinando como criar filho, como fazer com a família, que é melhor casar do que abrasar? Por quê? Porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, e o meu próximo como a mim mesmo, eu passo por cima disso. Já virou graça barata. Virou uma justificação barata, que não salva ninguém. E eu vou falar uma coisa aqui, vocês me perdoem, mas não vou levar para casa. Se você está sentado aí, você tem esses pecadinhos de estimação, você está agarrado com ele, meu irmão, e está vivendo com ele confortavelmente, você corre um sério risco de estar aí sentado e indo de passo largo para o inferno. Porque é impossível você estar em Cristo e não ser liberto de um videozinho pornô, não ser liberto de um adultério, não ser liberto das explosões de ira que nós temos com as nossas esposas, muitas vezes sem motivo. Não estou falando de escorregão, não. Estou falando de você escorregar. Pô, felizmente deu um escorregão, não estou falando disso, não. Estou falando de você estar agarrado com o pecado, não se arrepender, e há uma diferença em arrependimento e remorso, que às vezes nós nos familiarizamos com o pecado, nós não temos nem mais arrependimento, é remorso. É aquele chorinho de remorso. O que é o chorinho de remorso? Você é pego numa situação, puxa vida, fui pego em adultério. Eu nem lembro de Deus, eu estou pensando lá na minha esposa que eu vou perder, nos meus filhos que o outro vai ter que criar, porque a mulher vai divorciar. Eu estou pensando nos benefícios que eu vou perder com aquilo ali. Primeira coisa, o arrependimento, ele tem que ser porque nós pecamos contra Deus. Nós fizemos algo que não glorifica o nome de Deus, que mancha o nome de Cristo que nós estamos carregando, porque você não carrega mais só o seu nome, eu não carrego mais só o meu nome. As pessoas olham para a gente e enxergam, ó, lá vai o crente, lá vai o cristão, lá vai... E quando nós erramos, nós temos que arrepender, porque nós pecamos contra Deus, não é nem pelo que nós vamos perder, não, os benefícios que nós vamos perder, não. Pecado tem consequência mesmo. Davi, quando ele errou, ele sabia que ele ia perder tudo, ia vir um monte de mazela. Ele estava preocupado com a alegria da salvação. É nessa perspectiva. Então, se você está aí sentado, você fala que foi justificado, você fala que foi uma vez salvo, salvo para sempre, mas você está agarrado com esses pecados e você não negocia isso de jeito nenhum, você não abre mão para ser liberto, gente, a porta, ela não vai esticar para te caber, não. Nós vamos ter que ser lapidados. Por quê? Hoje nós somos pecadores, porém justificados. Até a glorificação é uma caminhada, é um processo. Tem espaço para santificação nesse processo. Vai ter deslize, vai ter escorregão? Vai. Não estou falando, você pecou, perdeu. Não. Só que se você não tem esse entendimento, se você tá agarrado com o pecado, você peca, não há arrependimento, eu não consigo enxergar fruto nenhum dessa justificação, desse encontro com Cristo, de Cristo vivendo em você. Não dá. Você corre um sério risco de o que você viveu ter sido só emoção. Somente emoção. O que você vai fazer agora? Eu vou meter o pé. Não. A fé, ela vem pelo ouvir. Pode ser que a fé ainda não foi gerada no teu coração. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. O que eu te aconselho nessa manhã? Tiago 5,16. Você está com um problema, seja lá qual for, procura 2 irmãos piedosos, conversa com ele, expõe o seu pecado e ora junto. Porque quando você confessa, você alcança misericórdia e você vai gerar um vínculo de comprometimento. Essas pessoas, esses irmãos, vão te acompanhar. Fulano, como é que está? Aquela situação. Estamos conseguindo vencer? Estou orando contigo. Vamos lá. E vai te exortar, te conduzir em amor. Eu não estou falando isso aqui para te matar, não. Só que não dá para eu apresentar uma justificação para você, que agora você vai sair daqui e falar, agora eu vou fazer tudo. Vou ficar à reveria. Estou salvo.
Vou viver agora ao meu bel prazer. Não tem como. Não tem como. Cristianismo não é isso. Não tem jeito. Não consigo enxergar Jesus apresentando isso. Não consigo enxergar Paulo apresentando isso. Não consigo enxergar Tiago apresentando isso. Não consigo. É tudo Novo Testamento. Você vai ver lá a carta de Paulo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Paulo tratando de problemas seríssimos na igreja. Tem que ser tratado. Tem que ser moldado, tem que ser lapidado. Agora, se você não está disposto a isso, você descobriu um novo evangelho que te dá permissão, que arreganhou a porta para você viver de qualquer jeito, mesmo, eu não consigo enxergar isso na minha Bíblia. Você me mostra aí, faz uma exegese, me mostra a sua linha aí de raciocínio, qual a chave hermenêutica que você usou para a interpretação. Leva Cristo como chave hermenêutica, pelo amor de Deus, gente. Usa Cristo como chave hermenêutica para fazer tudo, para caber tudo, para viver de qualquer maneira. Porque para viver de qualquer maneira, você vai ter que ficar pensando pedacinhos da Bíblia. Vai ficar com as partes só de Jesus falando de amor. A parte que ele exorta, você corta também. Tem gente aí criando um novo cano, que Marcião já tentou fazer isso lá atrás. O cano dentro do cano. De repente, conseguimos criar um para nós, para caber isso tudo aí. Fora isso, se é a Bíblia toda, ou até se é só o Novo Testamento, você não quer ficar com nada lá atrás, lá do Velho Testamento, eu não consigo enxergar isso. Então, nessa manhã, que nós possamos compreender isso aí. Conversa com alguém. Eu não conheço ninguém piedoso que possa orar comigo, que tenha... Meu melhor amigo é um cachorro. Aí o negócio está feio, está pior do que eu imaginava. Você não conhece pessoas que oram, você é cristão. Você não conhece pessoas que oram. Você não conhece pessoas piedosas, que vão ouvir você abrir o teu coração, você com problema, para te ajudar a orar, te exortar em amor. Meu irmão, rever seus conceitos. A coisa está feia, mas está feia mesmo. Eu sei que é difícil hoje, nos dias de hoje, a gente ter amigos, a gente ter pessoas que a gente possa abrir nossa vida, mas você não conseguir achar dois. Nós viemos num contexto falar que 90% das amizades aqui nossas são cristãos. Tem um problema, nós deveríamos nos relacionar mais com o ímpio, mas para ser luz, para fazer o que Jesus fez, transformar a vida deles. Mas nós deveríamos nos relacionar mais com pessoas não cristãs. Aí você falar para mim que você não tem pessoas piedosas, você pode chegar a conversar, se abrir, chorar, e as pessoas não vão te expor ridículo, não vão expor sua vida a ninguém. Vamos rever os conceitos que a gente está vivendo de cristianismo. Aí está pior ainda. A mensagem não é para matar ninguém, é para gerar vida. Às vezes o remédio é amargo, mas você compreender isso aqui, você compreender o que é a justificação pela fé, o que Cristo fez na cruz, você vai poder dizer como Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu fui crucificado com Cristo. Nós temos que chegar nesse nível de maturidade, nós temos que chegar nesse nível de patamar aqui. É difícil? É. Mas a gente não pode baixar a régua, porque nós somos fracos, eu e você. E orem por mim, vou estar orando por vocês. Eu também necessito, sou pobre e miserável pecador, religado a Deus através de Jesus Cristo também. Falho demais, tropeço demais, mas estou disposto a mudar, a ser lapidado a cada dia. Não quero ficar agarrado com pecado nenhum, não quero esticar porta nenhuma para que eu venha entrar com meus pecados. E quando te perguntarem: você é salvo? Sou salvo em Cristo Jesus. Fui justificado somente pela fé. Mas isso aí é bagunça. Não é bagunça não. É sério. É uma doutrina séria, que traz transformação, que traz mudança de vida, que traz, quando você entender isso aqui, toda a sua cosmovisão, toda a sua visão de mundo vai mudar. Que Deus possa trabalhar melhor nos corações de cada um de nós nessa manhã. Forte abraço a todos. Se precisar de mim...